A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez que estamos reunidos para tratarmos do assunto de Deus, dessa palavra que é digna de toda aceitação. Eu quero mais uma vez estar podendo compartilhar com os irmãos mais uma palavra da parte de Deus. Hoje eu quero falar sobre a queda do homem. O que originou a queda do homem? O que originou o pecado? O que originou o tão conhecido pecado original? O que foi determinante para a queda do homem? Nós podemos ver que desde o início, lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o céu, criou a terra. No capítulo 2, Deus cria o homem. Cria também um jardim que é colocado no Éden. A palavra de Deus diz que Deus pega o homem e planta nesse jardim para cultivar e guardar as coisas de Deus. Reparem que Deus dá toda a liberdade para este casal. No versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis, Deus fala para eles o seguinte: olha, de todo fruto, de toda árvore que está aqui, vocês podem comer, vocês vão ter acesso, vocês vão ter toda a liberdade, vocês terão de tudo. Mas tem um limite. Essa árvore, e Deus apresenta aquela árvore para eles e fala: olha, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta, de forma alguma, vocês poderão tocar, poderão comer desse fruto, porque o dia que vocês fizerem isso, certamente vocês morrerão. Meus amados, repare que Adão e Eva eles tinham de tudo. Eles tinham tudo, eles tinham acesso a tudo, eles estavam no próprio paraíso. Mas a ambição fez com que eles dessem ouvido à voz estranha, à voz do inimigo, à voz que se opõe à voz de Deus. E isso pode ser aplicado nos dias de hoje. Tem muita gente movida pela ambição que não está mais ouvindo a voz de Deus e dando ouvido à voz do inimigo da nossa alma. Meus amados, Deus ele nos dá a liberdade. Se você olhar nas Escrituras, a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho acesso a tudo, mas nem tudo eu posso fazer, nem tudo eu posso tocar, nem tudo eu posso olhar, nem tudo eu posso fazer, querido. É isso que Deus está falando para nós. Tem limite. A minha liberdade não pode ser confundida com libertinagem. A minha liberdade ela é em Cristo, e se ela é em Cristo, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu só posso fazer aquilo que Cristo faria e que Cristo faz. O meu agradar é a Deus. O meu agradar é a Deus. E quando Deus determina um limite na nossa vida, é porque Ele sabe até onde eu posso ir, até onde eu posso estar, até onde eu posso me achegar a Ele. Tem um limite. E esse limite é determinante em nossa vida. Mas você tem um oponente, você tem um inimigo da sua alma, da sua vida, que ele vai chegar com propostas como ele chegou diante de Eva. Ele vai virar para você e vai falar assim, olha, ele vai ver os limites que tem na vida de um cristão e vai falar para você o seguinte: não tem nada a ver, mas eu te garanto que tem tudo a ver. Por isso é que tem muitos cristãos que já não ouvem mais a voz de Deus, que já não tem mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque trocaram a liberdade pela libertinagem. Quando eu ultrapasso o limite que Deus impõe, eu já estou fazendo a minha vontade e não mais a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a andar num caminho reto. Nós temos essa liberdade em Cristo, como eu já disse. Se Deus falou, faça, você faz. Se Deus falou, não faça, não faça, meu querido. Não faça. A ambição levou à queda deste homem, levou a eles se afastarem de Deus, porque a ambição provocou o pecado provocou a morte trouxe a separação espiritual de Deus. Mas que maravilha, que grandioso é o Deus que nós temos, um Deus misericordioso, um Deus amoroso,
Um Deus que no Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o melhor dele. Ele enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, o pecado entrou por um homem, mas a salvação entrou por um outro homem, o Filho de Deus, o Filho do homem. E eu te aconselho, fica com o segundo homem, fica com a proposta do segundo homem, que é salvação, porque a proposta do primeiro é só morte, a proposta do primeiro é só pecado, a proposta do primeiro é só prazer enganoso, mas a proposta do segundo homem, do segundo Adão, é vida, e vida com abundância, é vida com abundância. O pecado que foi originado lá dentro do paraíso, ele atingiu o coração do homem, ele nos separou, ele separou o homem de Deus. Mas o sangue de Jesus, o segundo homem, aquele enviado por Deus, ele te restaurou, ele te resgatou do império das trevas, te trouxe de novo para o reino da luz. Ele não só te resgatou, ele não só te reconciliou com Deus, mas te fez integrante, membro de uma família celestial, membro da família de Deus, para que você usufruísse dessa vida e vida com abundância em Cristo Jesus. O pecado, o diabo oferece atalhos quebram limites. Jesus disse: o meu caminho ele é reto, eu sou o caminho de Jesus não tem atalhos. Não saia do caminho. Se você sair do caminho, você vai estar quebrando regras. Guarde bem, regras não são para ser quebradas, são para ser cumpridas. As regras de Deus são para ser cumpridas. Guarde isso no seu coração. Por um homem entrou o pecado, originou na desobediência, originou na falta de comprometimento com a palavra de Deus, na falta de temor a Deus. Entrou esse pecado, levou o homem à destruição completa. Mas Deus, com seu amor infinito, nos resgatou, nos transformou e trouxe salvação para mim, para você e para sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, todos os membros da sua casa, da sua família. Lembre-se, o pecado trouxe destruição. Jesus, com a sua salvação, trouxe restauração para toda a sua casa, para a sua vida. Fica essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique em paz.